Agora, neste exemplo, nós vamos trabalhar com a interface result_set. Lembrando, a interface result_set nada mais é do que um grupo de resultado, como o próprio nome diz. Ou seja, todo e qualquer comando do tipo DML select, né, que nós enviamos para o banco de dados, o que nós vamos receber como resposta basicamente é um conjunto de solução, é um grupo de dados correspondentes à consulta que foi executada. Ok? Bom, então para esse exemplo nós já vamos também utilizar aqui um exemplo pré-pronto que já foi construído com base nos exemplos anteriores. Então aqui nós já estamos inicializando o driver, criando a string de conexão, o usuário, a senha e nos conectando à base de dados. Então daqui para diante nós vamos agora trabalhar com o result_set. Então, para trabalharmos com o result_set, primeiramente nós precisamos executar o nosso select na base de dados. Então, para executarmos esse nosso select, nós podemos utilizar tanto um statement quanto um prepared statement, tanto faz. Bom, como o objetivo aqui será rodar apenas uma vez o select, eu vou preferir utilizar o statement. Então, statement stm igual a connection.createStatement. Muito bem. Já estamos recebendo um erro aqui, justamente porque a importação de statement não foi realizada. Então, se eu vier aqui em cima e colocar input java.sql.statement, muito bem, aquele erro deixará de ser exibido. Agora, então, vamos criar a nossa query. Então, para tanto, basta colocar aqui stm.executeQuery, okay? Que já é um método que já automaticamente devolve result_set. Se for de preferência, pode-se também utilizar o execute. No entanto, depois de utilizar o execute, aí precisamos utilizar um outro método somente para pegar o result_set. Então, por esse motivo, o executeQuery ele é muito mais ágil, é muito mais interessante. Então, vou colocar aqui executeQuery e vamos colocar aqui dentro das aspas duplas o nosso comando select. Então, colocarei aqui select asterisco from aluno, where idade igual a 23. Então, quero que o nosso banco de dados nos retorne todos os alunos que têm 23 anos. Lembrando, essa consulta ela vai ser executada no banco de dados, ela vai nos retornar um result_set. Então, por esse motivo, eu preciso armazená-la aqui numa variável do tipo result_set, senão eu perderei a informação. Então, cá está, o result_set igual a executeQuery. Também tem o mesmo erro aqui, mesmo motivo, falta de import. Então, basta vir aqui e colocar import java.sql.result_set. Prontinho. Já importamos também a interface. E cá está. Ok. Então, lembrando, para percorrer um result_set, é necessário que nós utilizemos um método específico para fazê-lo. Por quê? O result_set basicamente opera como se fosse uma tabela e todo o acesso às informações que estão contidas nessa tabela se dá por meio de um cursor. Esse cursor ele pode navegar entre os elementos sempre sequencialmente, ok? Sempre navegando do primeiro até o último, através do método next. rs.next, ele faz essa navegação. Lembrando que o resultado do next é uma informação do tipo booleana. O que significa isso? Né? Quando ele retorna true, quando ele retorna false. Então, toda vez que nós temos um próximo elemento dentro desse nosso result_set, a resposta será true. Quando esgotarem-se os elementos do result_set, a resposta será false. Então, por esse motivo, normalmente nós utilizamos aqui o laço while para percorrer todos os elementos de um result_set. Exatamente dessa forma. Então, enquanto houver próximo nesse result_set, ele vai executar o while. Então, nós teremos tantas execuções do while quanto a quantidade de registros que forem retornados à nossa query. Muito bem. Então, dentro desse while, nós vamos já estar percorrendo o nosso result_set e agora nós poderemos, então, navegar em cada uma das linhas e coletar as informações que julgarmos necessário. Lembrando que é importante que nós utilizemos o while e não o do while, por quê?
O cursor que vai nos auxiliar aqui em todo o acesso das informações do Result Set, ele não começa na primeira posição, ele sempre começa numa posição anterior. Então, se vocês forem tentar diretamente coletar as informações do Result Set sem fazerem um primeiro next, vocês terão um erro, ok? Então, é sempre importante o next antes de qualquer coisa. Então, fiz lá em cima o rs.next, e aí também, através do Result Set, eu tenho métodos aqui que começam com get, que são capazes de pegar as informações que eu desejo. Por exemplo, suponhamos que eu quero pegar o nome da pessoa. O nome é uma informação do tipo string. Então, getString, eu tenho dois métodos possíveis de serem utilizados. Um deles, cujo parâmetro é uma string, que corresponde ao nome da coluna, e o outro, que o parâmetro é um número inteiro, que corresponde ao índice da coluna que foi retornada na minha query. Então, vamos experimentar aqui os dois métodos. Para pegar o nome, eu vou colocar o column label. Então, colocaremos aqui o nome, que é exatamente a tabela como está no nosso banco de dados. Okay? Vou guardar essa informação aqui numa string chamada nome. E vamos coletar também o número de matrícula. O número de matrícula era uma informação do tipo inteiro. Então, colocarei aqui int matrícula igual rs.getInt, que é o get específico para pegar informações do tipo inteiro. Mais uma vez, podemos pegar tanto pelo nome da coluna quanto pelo seu índice. Selecionarei aqui pelo índice da coluna e dessa vez eu colocaria o número 1. Então, para experimentarmos as duas formas de trabalho. Uma delas coletando pelo nome da tabela, pelo nome da coluna, e outra pelo índice da coluna. E aí, então, eu utilizaria essas duas informações para fazer uma impressão em tela. Então, colocarei aqui, por exemplo, aluno, dois pontos. Vou colocar aqui o nome dele. E mais à frente vamos colocar a matrícula. Matrícula. Ok? Vou pular uma linha aqui só para ficar mais legível. Prontinho. Nosso while está pronto. Ele irá percorrer todos os elementos do Result Set, imprimindo em tela, então, as informações que foram obtidas da base de dados. Para finalizar, já estou fechando a conexão com o banco de dados, mas antes disso eu posso também fechar o meu statement, para garantir que nenhuma informação será perdida. Então, o nosso código já está todo pronto, ok? Antes de vermos o resultado da execução, vou lhes mostrar a base de dados. Aqui está. Então, nós temos ao total aqui todos os alunos de 1 a 10 com 23 anos e além deles nós temos um outro aluno aqui chamado Carlos, que também possui 23 anos. Então, resumindo, nós precisaríamos ter 11 linhas sendo impressas em tela como resultado do nosso programa. Vamos voltar ao programa e vou executá-lo. Direito do mouse, Run File. Cá está. Então, ele executou normalmente, o while ele percorreu todos os elementos vindos lá do Result Set e imprimindo aqui o Carlos como primeiro e depois aqueles 10 alunos que eu havia comentado com vocês. Então percebam que ele foi capaz de coletar as informações tanto pelo nome da coluna, que era a coluna nome, quanto pelo índice da coluna, que foi a primeira coluna vinda lá na nossa consulta. Ok?